Fala, gente, tudo bem? Bastidores Podcast está no ar mais uma vez, com um convidado muito especial. Bom, vocês vão reparar que eu sempre vou falar que o convidado é especial. Por quê? Porque é uma pessoa incrível, um case de sucesso aqui da cidade de Santana do Livramento e região, com certeza um motivador de muitas pessoas. Está aqui com a gente hoje Maria Alice. Maria. Alegria estar aqui contigo, Michael. Satisfação demais. Como é que tá essa fronteira aí? Eu sei que tu não mora mais aqui, né? Não, mas voltando é diferente, né? A gente vê coisas que não estavam nos lugares que a gente costumava passar. Mas que alegria estar aqui contigo, que alegria ver o nascimento do Bastidores Podcast. E eu espero que seja um espaço para muitos santanenses que são prodígios, né? E dar vozes para essas pessoas que a gente cruza, às vezes, todos os dias pelo seu comércio, pelo seu trabalho, e desconhece a origem, desconhece o seu trabalho, desconhece sua trajetória para chegar até onde a gente vê todos os santanenses aí que fazem sucesso e fazem da nossa cidade um lugar melhor e, com certeza, levam o nome da nossa cidade para mais longe. Então, muito sucesso, Bastidores, e eu tô muito feliz de poder fazer parte do início desse programa. Que legal, satisfação toda nossa. E tu tocou num ponto muito importante, né, Alice? É dar voz, né? É dar oportunidade. Tanto aquelas pessoas que já saíram da nossa cidade ou aqui da região, ou pessoas que estão aí emergindo, né? Querem e procuram um espaço para divulgar o seu trabalho ou para contar a sua história. E o Bastidores nada mais é, de forma literal, é que a gente possa saber um pouquinho mais do teu bastidor. Né? Porque eu tenho certeza que não deve ter sido fácil, não é fácil, as pessoas precisam também entender um pouquinho sobre isso, né? Mas eu quero te fazer a primeira pergunta, porque é importante as pessoas também, para quem não te acompanha tanto, que tu contasse um pouquinho como é que surgiu esse dom de cantar, né? Ele surgiu na escola, foi um apoio da família, né? Tu já era ali criancinha, estava arranhando algumas letras. Como é que foi esse início? Tu te lembra como é que isso começou? Lembro um pouco. A música, ela sempre foi presente na minha vida. De certa forma, ela sempre esteve ali. Porque quando eu nasci, meus pais tocavam no Ministério Harpa de Davi, aqui na Igreja Matriz de Santana. Legal. Meu pai toca violão e minha mãe canta. Se conheceram ali na igreja. E o pai descobriu que a mãe cantava, puxou ela também, começou a cantar com ele. E aí eu surgi no meio da história, né? Em belo 2005, nasceu Maria Alice. Então, com 15 dias de vida, eu já estava ao lado das caixas de som ali na igreja. Então, não podia ser diferente. A música sempre estava ali, sendo trabalhada, não de maneira proposital, mas estava sempre presente na minha vida. E isso se refletiu no meu ouvido. Porque quando a minha mãe ia pro colégio, né? Minha mãe foi mãe adolescente. Ela estudava de noite e meu pai colocava música instrumental para me acalmar. Eu escutava Luiz Cardoso, de tudo um pouco, música clássica. Então, isso foi contribuindo para que aos 4 anos de idade, no meio de um ensaio deles, eu me meti e comecei a cantar junto. Vivo por Eja, que é uma canção interpretada pela Sandy e pelo André Bocelli. E comecei a cantar junto. E ali os meus pais notaram certa afinação e foram levando pra ver o que ia dar. Onde é que vai dar isso aí, Onde é que vai dar essa guria, né? E então a música na minha vida, ela faz parte da minha família, faz parte do meu ambiente familiar e também como uma forma de disciplina para minha vida. Meu pai era professor de violão e não tem afinação nem para cantar uma cirandinha, mas ele dava os pulos dele. Então, aquilo que estava fora do alcance dele, no quesito técnica vocal, a gente ia junto pro YouTube, procurava respiração, principalmente ritmo, que eu não tinha muita noção do tempo. Enfim, diversos exercícios que ele aprendia e repassava para mim. E como ele não tinha essa afinação na voz, ele me guiava pelo violão. Então, pelas notas do violão. Que saber pelas notas do violão. Então, isso contribuía ainda mais para apurar o meu ouvido, fazer com que eu tivesse uma noção um pouco melhor, assim, das escalas, das notas. Então, de certa forma, eu toco violão também. Meu pai me ensinou quando eu comecei a cantar com 4 anos. E aí, com 6, ele botou o violão no meu colo, ganhei meu primeiro violão. Mas
às vezes eu não consigo expressar no violão, mas tá tudo aqui. Então, isso foi essencial pro meu aprendizado musical. Porque eu tenho tudo na cabeça. Posso não saber botar no violão, mas eu sei as notas, eu sei onde eu quero chegar. E consigo improvisar, assim, na música. Então, É. eu tenho essa facilidade já por causa de toda essa escola que eu tive com meu pai em casa. E a minha mãe também, que é a minha principal referência de voz feminina. E a mãe já cantou em diversos bares aqui, fez música ao vivo em restaurantes aqui em Livramento, tocava no Fornão, no Green Palace. Que legal. Então, aí também foi a minha segunda escola de música, porque aí eu tinha contato com um repertório muito vasto que eles tocavam, meus pais tocavam nessas músicas ao vivo. Era pop, internacional, MPB, música gaúcha, de tudo um pouco. Então, esse contato serviu para que eu tivesse um conhecimento muito eclético. Então, eu sei de tudo um pouco. E é bom que quem quer escrever tem que ler. Quem quer ser músico tem que Importante, né? escutar a música. Então, a gente conhecendo diversos ritmos, diversos estilos, a gente consegue aplicar no nosso estilo. Então, eu gosto de conhecer timbres variados, artistas diferentes, para tirar uma informação dali que eu consiga aplicar na minha forma de cantar. Então, a música, essencialmente, na minha vida, ela vem do ambiente familiar e foi sendo trabalhada ao longo desses anos como uma forma de disciplina para uma criança que, enfim, estudava, mas também tinha outros afazeres musicais para saber ter disciplina na vida, para saber estar lá todos os dias treinando, exercitando aquele ofício, que viria a ser um ofício. Sim. Antes era uma brincadeira. E agora estamos aqui. Boa. Me diz uma coisa, quando que saiu da brincadeira e começou a ficar sério o negócio? E aí aproveito o gancho para te fazer outra pergunta. Nessa transição de, ok, tá iniciando 4, 5, 6 anos, né? É algo que, de repente, no momento que tu não quer mais, não, né? Tranquilo, ok, porque tu tá em formação, há um período Sim, de sim. adaptação também, né? Mas nessa transição agora a coisa tá ficando séria. Tu já falou aqui que teu pai e tua mãe são tuas referências, né, mútuas, né? Agora, assim, quais referências externas tu começou a ter nesse período? Quem que tu ouvia mais e o que que tu... A tua primeira música, qual foi a primeira música que tu tirou? Foi o tango Garganta com Arena, Olha só. de Cátia Castanha. Foi a minha primeira apresentação no Fogão Negrinho do Pastoreio, aqui em Livramento. Eu devia ter 4 ou 5 anos, acho que era 4 anos. E estava acontecendo o Festival Pastoreio da Canção. E depois do festival, eles abriam para uma tertúlia livre. Então, ali naquela noite, eu já estava dormindo e me acordaram para fazer essa Tá apresentação. brincando? Tu tinha que E idade? eu tinha 4. 4 4 aninhos? anos, se não me engano. E cantei. Eu tenho vídeo, tinha um vídeo até agora há pouco. Perdi o meu YouTube antigo, depois a gente entra nesse assunto. Dessa apresentação, que eu tava dormindo. Então, me acordaram, fui lá cantar. E eu tava aqui no microfone, eu tô falando contigo e eu tava cabeceando, que nem a gente diz. E a minha mãe ali do meu lado me cutucando pra eu não dormir e me soprando a letra pra eu cantar. Mas eu cantei assim, ó. Já ves, el dia não amanece. Como quase um travesseiro. Mas foi a minha primeira apresentação. Meu pai tocou pra mim. E ali no Negrinho eu tive muito apoio do Luiz Cardoso. Fazia parte da organização do Piquete. Uhum. E o tio Luiz foi essencial, assim, no início da minha trajetória, porque aí, a partir daí eu comecei a entrar no universo dos festivais nativistas, nas categorias Mirim, Pré-Mirim, Mirim, Juvenil depois. Uhum. E aí, lá no tio Luiz, eu gravava todas as triagens. E posso dizer que sou da época do CD. Hoje a gente manda as triagens por MP3, vai no Sim, e-mail, no verdade. site do festival. Mas eu gravava lá no tio Luiz, colocava no CD virgem e o pai vinha aqui no correio pra mandar pros festivais. E o primeiro festival que eu fui, fora de Livramento, foi a Coxilha Piá, de Cruz Alta. Eu tinha 5 anos. E lá foi uma grande virada de chave, assim. Saí da minha cidade, fui no festival de fora. Primeira vez que tu saiu Primeira vez que daqui eu saí pra daqui. representar aqui também. Tanto que aqui na... participei da vertente que tinha aqui também, em Livramento, Vertente da vertente Cantor Nativo. estudantil. É. E foi lindo, assim, porque a vertente trazia bastante gente pra cá, pra Livramento também, pra tocar. Enfim,
a coisa começou a ficar séria quando eu comecei a participar dos festivais mirins. E aí comecei a ter contato com eles, que eram meus ídolos, assim, porque o lado mais gaúcho da família ali é a mãe, que puxa bastante. Ah, é? Isso. E o pai também, claro. Mas a mãe que escutava mais coisa em casa, assim. E aí eu tinha contato com Xana Miller, Juliana Spanivello, Mercedes Sosa, Olha só. todos uns Que artistas influência, hein? que eu vim a conhecer depois. Isso. Então, aí nessa estrada, conheci Pirisca Greco, Cristiano Quevedo, o Erlon, a Xana, a Juliana, o Joca, a Annalise, o Gia Kirchhoff, quando criança. E mal sabia eu que eu reencontraria esses artistas anos mais tarde. E tô lá com eles, agora tô em Porto Alegre, são meus amigos. São meus ídolos e hoje são meus colegas e amigos. É Sensacional, né? sensacional. Que coisa, né? A gente tá um dia sendo espectador, né? Tá ali almejando, tendo como referências, né? Exato. E um dia poder estar do lado, dividindo o palco, tomando um mate, né? E Aham. isso deve ser algo É maravilhoso. Tem indescritível, uma né? história que vale a pena contar, de um canto missioneiro lá de Santo Ângelo, canto piá missioneiro, que era um festival que eu participava. E pra te ter ideia do nível de disciplina e obediência que a música representava na minha vida. Uhum. Meu pai me ensinava muito bem e eu obedecia a ele cegamente. Então, o recado era o seguinte: não faz o que tu não ensaiou. Faz conforme tu ensaiou. Conforme ensaiamos. Tava eu lá no canto piá missioneiro, era uma gurizada, um monte de meninas, e a Xana Miller tava lá. E a gente conheceu a Xana Miller, temos uma foto até hoje, tava a Nicole Carrion daqui também, e outras gurias do estado, que participavam da cena dos festivais mirins naquela época. E encontramos a Xana, e foi foto com a Xana, tava a Liliana Cardoso também, e aí eu cantei El Coceteiro pra Xana Miller. E aí, ali nos bastidores. Cantei pra ela, e ela falou, canta comigo no palco. E Que aí... idade tu tinha? Ai, eu tinha 8 anos. 7 8 anos ou já. 8. É. E aí eu olhei pra ela e falei, mas eu não ensaiei. Olha só. Não, e aí estava nos bastidores. E aí quando ela subiu no palco, começou a cantar ela com eu tava assistindo ela aqui, né? Da cortina do palco, Do do lado. teatro, e eu tava ali do lado, espiando ela, e ela me enxergava. Então ela me chamou e eu digo, ensaiei, fiquei ali só assistindo ela e ela tava me esperando. E aí o pai me olha, não, mas nesse caso podia, filha, era Era. diferente. Não, mas aí pra te ver, entender o nível da Não, disciplina que olha, existia. E eu olhei pra Xana Miller e digo, mas eu não ensaiei, não vou negou a cantar Xana Miller contigo. no momento. Olha, no momento No não, momento, não, não, não. não vai dar. É. Isso depois chegou a acontecer alguma oportunidade de vocês cantarem juntas? Cantamos junto num galpão das patroas, que é um evento que acontece, que é organizado pelo Cássio Scherer, do Tcheguri, que é o projeto que reúne somente shows femininos. Uhum. E aí, a primeira edição do Galpão das Patroas, eu participei na pandemia. Então, participei através do clipe. E nós cantamos juntas no meu disco. Ah, que No Doble Chapa tem a canção Guerreiras, que é com a Juliana, a Annalise e a Juliana Spanevello. que Então, time. reuni esse time aí das minhas maiores referências de vozes femininas e consegui cantar junto com elas no meu primeiro trabalho fonográfico. Então, foi uma honra pra mim. Claro que a gente não se encontrou porque era pandemia e a música, ela tem até clipe no YouTube depois, quem quiser assistir. Foi gravada no fundo verde, cada uma separadamente, entende? Então a gente não se encontrou, cada uma gravou de uma vez. E nesse Galpão das Patroas, na primeira edição, participei com o clipe Guerreiras. E na Uhum. segunda aconteceu presencialmente, lá em Bento Gonçalves. Bento. E fui em Bento, a Nicole até foi conosco, nos encontrou lá. E cantei com a Xana. Eu e a Nicole cantamos com a Xana. Eu cantei Ranchinho e a Nicole cantou outra música que agora eu não lembro. Mas aí foi um momento que a gente cantou ao vivo juntas, assim, no palco. E pra Foi. ti, isso veio automaticamente, veio aquele insight assim, poxa, anos atrás. Exato! Veio. Foi. Não, e com certeza os meus pais estavam junto comigo, né? Então, como não lembrar? Imagina. Já cantei junto com a Juliana também no Grande Encontro, que é um evento da Abramos que reúne todos os artistas do Rio Grande do Sul que são filiados à Abramos. Então, é um show de umas 3, 4 horas. Uhum. E ano passado tive a honra de abrir o Grande Encontro ao lado da Juliana, cantando Potro Sem Dono. E no ano anterior a gente tinha cantado Guerreiras, que é a música do meu disco, lá no Auditório Araújo Viana.
Que bacana, em Porto Alegre. em Porto Alegre. Que legal. Show de bola. Mas eu sei que nesse percurso aí, Maria Alice, tu falou 7, 8 anos, né? Primeira experiência ali. Aos 12 anos, tu teve, acho que a tua primeira grande experiência fora do teu pago aqui, né? Como é que Foi. foi a participação no The Voice e o mais importante disso? A gente sabe do teu percurso, mas se tu pudesse contar pra gente como surgiu essa ideia de se inscrever, quem que assinou colocou esse gatilho em ti, não, vamos lá, Aham. foi algo teu mesmo, como é que foi? Quando surgiu o The Voice, a gente acompanhava e eu gostava muito, né, de assistir o programa e sonhava em um dia poder estar lá, mas até então era somente para adultos, era o Uhum. The Voice Brasil. E a gente sabia que em outros países existia o The Voice Kids. E a gente tava só pela oportunidade do The Voice Kids virar The Voice Kids Brasil. Então a gente esperou por aquilo e tava de olho sempre. Na primeira edição eu me inscrevi, só que a inscrição não foi, porque o vídeo tava muito pesado. E a gente não entendia, na época essas coisas estavam engatinhando, né, de renderizar o vídeo. 2008 isso, né? 2017. Ah, não, perdão, Em 2017. 2008 eu tinha 3 Eu anos. anotei aqui e falei errado. Coisa do Mike. E aí, mandei, não foi o vídeo. Na segunda vez, mandei de novo e não foi. Capaz. E aí, fechou as inscrições pra Porto Alegre. Porque tem as seletivas, né? Tudo uma peneira. Pra Até representar. chegar lá no Rio de Janeiro, tu passa por diversos triagens. Então, mandei pra seletiva de Porto Alegre, porque aí a criança tem que ir até Porto Alegre fazer a audição com a produção. Antes de Entendi. ir, de estar lá na TV, na A hora do primeira, vamos ver. a primeira tu envia. Primeiro envia. E Aí aí se eles passar. recebem, mandam um e-mail. Aham. E aí eles pagam tuas passagens pra te ir até o local determinado e fazer ao vivo. Ah, ok, entendi. Então, mandei pra Porto Alegre e não foi. Fechou as inscrições pra Porto Alegre. E o que vamos fazer agora? Então, entramos em contato com o Daniel Badra, que na época trabalhava lá no Santa Teresa, era colega da mãe. E ele renderizou o vídeo pra nós, comprimiu o arquivo e mandamos pra Brasília. E na época era onde a minha tia morava. Olha só. Então a gente foi até Brasília fazer essa audição. Tanto que rolou um falatório na cidade, né? Livramento, cidade pequena, que eu tinha feito alguma mutreta pra entrar lá no The Meu Voice Deus Kids. do céu. Porque não fui por Porto Alegre. E outros artistas daqui tinham ido até Porto Alegre e não me viram lá. Então o que a Marilice fez? Tem contato lá. Ah, deve ser. É, certo. Panelagem total. E fui até Brasília, cara, onde a tia mais velha morava. A irmã do meu pai. Passamos o aniversário do meu pai lá, ricos momentos em família, e fiz a audição. E na minha audição aconteceu de estar o produtor do The Voice Kids, o Boninho. Boninho? Boninho estava Ah, lá. verdade, Boninho. Boninho estava lá. E tá, foi maravilhoso. A gente saiu de lá com uma entrevista. Olha só como é o processo. Tu manda o vídeo, vai pra audição, e lá na audição já tem um esquema. Se a criança é entrevistada, significa que ela avançou mais um passo. Uhum. Se tu sai ali da salinha que tu tava tocando, cantando pra eles, e te mandam já pra tua casa, dali tu não passa mais. Olha só. Tudo é uma peneira, tudo, a todo momento tu tá sendo testado. Então, A cada entrevista, a cada vírgula que tu fala, é uma avaliação. Porque, claro, tua imagem vai estar na TV, vai estar na emissora deles, então tem que ter um certo... tem um cuidado maior, um cuidado maior, uma postura. Então, qualquer entrevista, assim, que uma criança meio rebelde desse, assim, já dava tchau, entendeu? Então, era uma grande peneira. E aí, depois de Brasília, fui chamada aí, sim, pro Rio de Janeiro. E lá no Rio, a gente ia uma semana pra ensaiar, definir repertório, e já escolher figurino, e na outra semana pra gravar. Tá, e aí, pra gente ir por partes. Mas tu foi representando Brasília, como é que isso, mas isso não tem nada a não ver tem nada a depois, ver, né? não É tem só nada tua a ver. inscrição, né? Só a inscrição. E aí depois, as gravações, elas levam, do início ao final, elas levam quanto tempo, assim? Porque a gente vê isso, são vários domingos, né? Então acontece a gravação numa semana, a apresentação na outra. Se não me Normalmente não é ao vivo, engano, né? não é ao vivo. É. As audições cegas não são ao vivo. Se não me engano, a gente gravou lá por outubro, novembro. E o The Voice Kids começa em janeiro, fevereiro, março, né? Começa ali. E tanto que eu entrei com 11 anos e aí lá em março já fiz 12. E tava no The Voice Kids ali no meio do programa, fiz aniversário já, virou a chave.
no meio. No meio do programa. Então, a gente grava as audições às cegas lá por outubro, novembro e vai ao ar fevereiro, março. Começa aí o ar, né? Começa aí ao ar. Começa. E a definição do repertório, como é que faz? É em conjunto? Tu pode trazer alguma sugestão? Desde a inscrição, eles já pedem uma lista com 10 canções nacionais e 10 internacionais. Ah, é? Pra já ter um repertório na manga. E tem que insistir muito, porque esse repertório é pra eles terem uma noção do que a criança canta, do estilo que ela vai representar. E a gente fez toda essa seleção pra chegar lá e daqui a pouco eles trocam a música e não é nenhuma das músicas que estavam na tua lista. E assim foi, né? Tanto que na primeira o pai bateu o pé pra eu cantar Estou Aqui, da Shakira, pra Aham, trazer o espanhol. que legal. E então conseguimos essa primeira insistida nas audições às cegas foi a música que eu quis. Agora, nas batalhas, já era uma música indicada por eles, que foi De 0 a 10, que é uma música que a Ivete Sangalo canta com Lua Santana. Tá. E aí foi as batalhas, avancei das batalhas e eles escolheram Chocolate, do Tim Maia. E ali eu caí, nas fases ao vivo, que é tipo as quartas de final. Entendi. Ah, por que tu acha que... Porque assim, ó, nas batalhas nem sempre é o ritmo que tu vem cantando ou uma característica tua, né? Sim, Eu acho que muitas vezes, pelo que a gente vê, mescla bastante, até para não favorecer um, não favorecer outro, mas tem uma isso. combinação sobre... Existem os ensaios juntos, né? Mesmo que seja batalha, né? Ou não. Existe ensaio juntos. A gente ensaia com a produção e ensaia um momento de gravação, assim, com os jurados oficiais ali. Na minha época, Vitor Do e time, Léo, no caso. Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. E aí a gente faz um ensaio com eles gravado pra dar uma passada na música. Mas antes a gente já tinha ensaiado com a produção. Quem tava na produção no ano que eu fui era o Torquato Mariano. Bah, tive essa oportunidade lá de passar com ele Que legal. as canções. Então, ao meu ver, geralmente a criança que avança das batalhas foi a que foi menos favorecida pela música. Eu não sei Porque como interpretar isso, mas eu acho talvez que é porque pra. exige mais? Não Não? sei. Eu acho que é pra favorecer a última aparição na TV daquelas que vão sair, sabe? Olha que louco. Tipo assim, essas daqui vão cair, vão dar uma música que fique boa pra elas fazerem o nome delas ali e Pra fazer depois. o DVDzinho ali e tal. Isso, pra elas saírem bem, mas quem vai passar é a outra. Eu, eu interpretei assim. Geralmente, quem é menos favorecido na música, tipo assim, não tava no meu tom. Eu tava um tom abaixo. A música pra mim era, vamos supor, lá. E tava em si. E então, tem uma coisinha assim, a gente Caraca. sente. E a gente reparou depois nas outras batalhas das outras crianças que sempre é que sai menos favorecida na música, que explora menos a voz, ou que não tá no tom dela, aquela criança avança. Eu acho que é pra dar a oportunidade daquelas outras duas ali fazerem o show delas e depois já irem Isso pra é um casa. sentimento teu. É, uma coisa que Que eu coisa. e a minha família sentimos, assim. É difícil, né? Porque às vezes a É gente difícil olha saber. e não entende como que a gente Como é que leigo, né? avançou aquela ali? Como é que Porque saiu porque tu não... Parece que foi algo meio... o outro se destacou muito mais, por que que avançou aquele? É, é. É estranho. Olha, agora eu fiquei aqui até pensativo. É, Já fica a dica para as próximas, hein? não, assistam as Fica atento edições, aí. reparem. É bem assim. E nesse processo, Maria Alice, teve alguém assim do nosso meio aqui, meio, né, do nosso meio artístico, do nosso meio aqui do Pampa, do Rio Grande, aqui, que te ligou, te mandava mensagem, te apoiava? Teve algum momento difícil que tu pensou, pá, cara, pô, tá difícil, preciso buscar um recurso extra, alguém te ligou, alguém te mandou alguma mensagem de apoio? Bom, Músicos, né? músicos, com certeza. Agora já entro na questão, mas falando de Livramento, assim, eu voltei pra cá e fui recebida com uma carreata. Caraca. Então, saí lá da entrada da cidade, ali do Laçadouro, vim até o centro, numa carreata, assim. Então, apoio da cidade eu tive total, de todos os meios de comunicação, de vereadores que Pô, me que legal. apoiavam antes do The Voice Kids até, sempre tive Já apoio. conheci o teu trabalho? Já conhecia. E quando precisava de alguma força, assim, pra ir até um festival mirim, ir ali na Câmara de Vereadores, a Tatiane Marfetan já me ajudou. Uhum. Então,
Sempre tive essa ajuda aqui de Livramento, Teve né? esse apoio daqui. Teve esse apoio. Tanto que voltei pra cá, teve essa carreata e tal. Fiz uma campanha de publicidade com os Amigos da Sorte. Ah, eu lembro. Fiz durante um ano ali. Tive shows no fim do ano aqui também. Quem E não conhece os Amigos da fiz Sorte? Aham, com certeza. Fiz uma gira de shows com o Sesc. Foi Bagé. Não, Bagé, perdão. Foi Livramento, Quaraí, Dom Pedrito. Fizemos essas 3 cidades, assim, com o Sesc. E então tive muito apoio local e também de fora, porque foi nessa ocasião que entrou em contato comigo o Erlon Pericles, que é o compositor da canção Diário do Fronteiriço, que representa a nossa cidade. Então, quando eu saí do The Voice, eu me despedi com o Diário, né, fazendo uma homenagem para minha cidade, fazendo uma homenagem para aqueles que tinham me apoiado muito durante a minha trajetória no The Voice Kids. E chamou a atenção do Erlon. E ele já tinha sido meu jurado, já me conhecia de antes dos festivais. Já tinha me visto. Então, ele entrou em contato comigo, mandou umas músicas dele e ficou por isso mesmo. Só que aí, anos mais tarde, ele resolve saber o que aquela guriazinha de Livramento estava fazendo, lá em 2019. Onde anda a Maria Alice? E me chamou, mandou as músicas de novo e me perguntou: Tia, e aí, o que tu quer fazer da tua carreira? Tu quer gravar CD? Tu quer... O que tu vai fazer? E eu digo: eu tenho interesse em ter um trabalho, um registro fonográfico, um clipe, uma coisa. Gostaria de seguir. E o Erlon me trouxe de volta, né? Me puxou para as minhas raízes e ali eu floresci onde fui plantada, né? Como gosto de pensar. Então, começamos esse trabalho do Doble Chapa, que é o meu primeiro disco, que fala da minha identidade fronteiriça e me situa como uma cantora fronteiriça e traz todos esses ritmos e contrabando de culturas misturadas que a gente tem aqui. Então, no disco tem tango, tem milonga, tem bolero, tem cúmbia. O Erlon fez todo um estudo para saber o que eu gostaria de cantar, o que eu gosto de cantar. Ficou muito importante, né? Muito importante. Então, o melhor que eu tiro do The Voice Kids aí é o que anos mais tarde veio a acontecer por conta disso. Então, tu acredita que se tu pudesse separar, não sei se tu já chegou a pensar nisso, o impacto que o The Voice teve na tua caminhada profissional, que tu vem tendo, né? Se faria tanta diferença por conta do The Voice ou não? Tu acha que seria algo que, independente de The Voice, tu iria trilhar? Tu chegou a analisar isso? Como é que foi pra ti? Com certeza, teve um impacto muito grande. Depois que eu voltei, foi o ano que mais foi gaúchos, né? No The Voice Kids. 2017? 2017. Inclusive o Thomas ganhou. Nós éramos 13 gaúchos. O Thomas foi em 17? Foi 2017. Ah, foi em Thomas 17. Machado. E o ano daquela menina de Sapiranga ali? Da Luísa foi 2019. Ah, foi 19, um Foi pouquinho 19, depois. 2 anos depois. Legal, foi bastante gaúcho mesmo. E então a gente voltou e teve Galpão Crioulo, teve Rádio Gaúcha, teve mistura com Rodaica. Foram várias Coisa pequena, oportunidades. assim, né? Coisa pouca. Não tem nada. Então a RBS TV nos abraçou e a gente fez toda aquela gira de imprensa ali. Foi maravilhoso. JA foi uma das primeiras coisas que a gente foi quando voltou. Teve um Jornal do Almoço com todos os gauchinhos. Cara, que então, legal. Foi uma visibilidade que não teria acontecido sem o The Voice Kids. É muita força, né? É muita É uma força, força com absurda, certeza. né? A gente tá vivendo uma época aí que os meios de comunicação que mandam hoje em dia é Instagram, é rede social, mas nunca vai bater a audiência da televisão e da rádio. Porque o impacto que causa é muito maior. É claro que é necessário estar nas redes sociais, né? Sim. Mas a TV é imensurável, a visibilidade. Então, eu até, quando estou conversando com alguém, eu sempre penso antes e depois do The Voice Kids, para definir os acontecimentos da minha vida, qualquer coisa. Então, essa visibilidade que a TV traz pra gente é imensurável. Nunca vai bater as redes sociais, qualquer reels que viralize. A TV sempre chega mais nas casas dos brasileiros, né? É o principal meio de comunicação. Todo mundo tá acompanhando a Rede Globo. Então, com certeza, tem um impacto muito grande na minha vida. Tanto que, quando eu tô contando qualquer evento isolado, assim, seja do colégio, alguma coisa, eu sempre defino antes e depois do The Voice Kids. Eu lembro, não, mas eu tinha tal idade, porque foi antes do The Voice Kids. Se tornou um marco na tua vida, sem dúvida nenhuma, né? Com certeza.
Marilice, e nesse período, tu tá hoje com quantos anos? Estou com 19 anos. 19. Parece que a gente tá falando aqui quase há 30 anos, né? Mas nesses 19 anos, surgiu já em algum momento, alguma dificuldade que tu tenha passado no meio musical, de ter pensado duas vezes, assim, acho que deu, né? Ou não, ou sempre foi muito convicta, nunca teve algo que te desestabilizasse nesse sentido, porque a gente sabe que as coisas não são como parecem, né? Existem muitas Sim. dificuldades, as coisas não são fáceis, né? A gente Não. não chega em lugar algum só com flores, né? Como a gente fala, né? Sim. Não sei se tu já passou alguma coisa na tua cabeça nesse sentido. Já, com certeza. Inclusive, foi ali depois do The Voice Kids. Tive um ano muito bom. Logo depois do The Logo Voice, depois. Mas, de certa forma, mexeu um pouco com a minha cabeça, assim. psicológico, Não, né? não entendi muito bem o que aconteceu. E fiquei meio perdida, porque eu tava lá representando a minha cidade, mas não tava representando a minha cultura. Porque a gente não pode cantar o que é, as músicas tradicionalistas. Porque não é como é que eu vou te dizer? Não é um brasileiro universal, sabe? Tem muitas Entendi. palavras que se É perdem na muito tradição. dialeto, É né? um dialeto muito local que não se faz entender. Tu acha que é por isso, talvez, que a música gaúcha ela não ganha mais espaço no cenário nacional? Eu acho que Depende, porque tem a música tradicionalista, vamos lá, eu não né? diria que Tem a baileira também, que eu acho que mistura um pouco, tem o sim. T-Music, que Tem o daí galponeiro, tem o nativista, é, gaúcho. Mas eu acho que não é por isso. Acho que é não, um bairrismo mesmo. Bairrismo bairrismo? de quem olha de fora e de nós. Que a gente não quer sair. A gente quer também, com certeza queremos ampliar os nossos horizontes, mas a gente prefere ficar no Rio Grande, com o que é nosso, entendeu? Não toquem na gente. É mais ou menos por aí. Dentro da província É, ninguém se mete, exato. né? Então, não à toa houve um movimento separatista no Rio Grande do Sul. Então, Sim. não é só por conta de Não guerra, é de de hoje, né? economia, tá na arte também. Não é de hoje, né? Não é de hoje. Então, ali depois do The Voice Kids Bom, eu desculpa te fiquei. cortar, mas tá no nosso hino, né? Exato. É, É começar louco. por aí. Meu Deus. Então, a gente. Ali depois do The Voice Kids eu fiquei meio confusa sobre por qual caminho seguir. Porque eu tinha ido lá cantar músicas que não faziam parte daquilo que eu já vinha trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. Então, mexeu um pouco com a minha cabeça, assim, fiquei um tempo, tive um hiato na minha carreira ali entre 2018 e 2019, mas ainda em 2018 participei de alguns festivais. E lá no fim de 2019, o senhor Erlon Pericles Foi lá em apareceu na minha 19 vida. que apareceu o Elon. Isso. E ele me convidou para cantar Alma Castelhana, que é uma canção, uma chacareira dele, no Expocanto de Arroio Grande. Estava gravada na voz da Shanna Miller, aí a Shanna não pôde cantar, ele chamou a Annalise não pôde cantar, e ele lembrou de mim. Onde é que tá aquela Onde é que guria? tá aquela guria? E aí lembrou de mim, me chamou para cantar lá em Arroio Grande. Passei pra final com a música dele, mas não foi premiada, mas já foi um primeiro passo. Muito bom, foi meu primeiro festival profissional na categoria geral, adulta. E depois disso, o Erlon começou a trocar ideia comigo sobre o que eu gostaria de fazer. Surgiu o Doble Chapa. Fui lá no Goiaca Records, que é o estúdio dele, onde a gente gravou o Doble Chapa, lá em Porto Alegre. E a gente começou todo esse trabalho que tá aí nas redes hoje. E seguimos juntos até hoje. Seguimos com uma parceria muito boa, com trabalhos novos para acontecer esse ano, sobre a produção dele, porque agora eu já tenho mais ideias, já consigo falar por mim mesma. O Erlon me deu os primeiros passos, os primeiros toques, mas agora eu também tenho ideias minhas sobre o que fazer, mas conto muito com o aconselhamento dele, para me manter na mesma linha, não fugir muito do que eu faço agora. Beleza. E deixa eu tocar num ponto aqui, porque a gente constrói nossa vida profissional em cima de estratégias, né? Sim, Então, a partir do momento que tu teve recapitulando, esse ato de não saber o que fazer e tal, surgiu o Erlon, veio projetos, mas assim, de que estratégia tu usou ou tu utiliza para que isso sempre se mantenha aceso dentro de ti, primeiramente, né? Porque interpretar também não é algo que, pô, cara, acho que depende de como é que tu acorda, o que que tu come, o que que tu bebe, se tá dormindo bem. Mas assim, tem alguma estratégia que tu utiliza para que tu sempre tenha essa desenvoltura, né? Muito bacana, muito, pá, é sensacional os teus shows.
Eu não vi nenhum Obrigada. pessoalmente, mas eu acompanho vários. E antes de trazer aqui também, acompanhei várias coisas. De que ferramentas tu utiliza, se tu pudesse deixar uma dica pra galera que tá começando ali, pra manter sempre esse foco, essa desenvoltura nos palcos? No palco. Então, é algo que começar cedo foi o grande segredo. É, né? Porque a criança, ela não tem vergonha. Ela é 100% desenvolta. Claro que se for uma criança tímida, já fica difícil. Mas eu vejo o exemplo do meu irmão, assim, que é a criança mais próxima que eu tenho. O guri chega, não dá 15 segundos, ele já tá assim, oi guris, tudo bem? Vamos ali, vamos fazer tal coisa. Então a Enturmado. criança, ela não tem vergonha, né? Agora, se é um adolescente, já fica mais difícil. Então, veio com uma certa naturalidade e uma espontaneidade da criança. Uhum. E aquela Maria Alice ficou pra sempre dentro de mim. O não ter vergonha, o fazer caras e bocas e caretas em cima do palco, não tem problema pra mim, sabe? Entendi. E muito dos ensaios que eu fazia com meu pai, da concentração, dos gestos, da entonação, de como impostar a voz. E é muito engraçado a gente sempre ensaiava, me preparava para todas as situações possíveis. Cantei em muita festa do cachorro quente, da Recofran, eventos de chá das vovós aqui em Livramento. Então, era um ensaio assim. Eu colocava todos os meus bichinhos de pelúcia e boneca e cantava pra elas. E aí o meu Tá pai brincando? ficava passando e me atrapalhando, tipo assim, Marisa, olha o cachorro quente, não sei o quê. E eu tinha que estar ali, Focada. focada. E isso me ajudou muito, né? Eram brincadeiras, mas que no fim das contas são utilizadas. Porque agora eu tava num festival em Chapecó e faltou o microfone pro gaiteiro fazer o vocal. E ele só se deu conta depois. E o técnico de som também. E a música já tava rolando. E eu tava E cantando. aí tu olhou e... E aí eu olhei e eu só vi um vulto, assim. E eu digo, será que tem alguém ali? E eu cantando, e eu pensando essas coisas. Será que tem alguém ali? Não, não vou olhar. Não vou olhar, senão vou me desconcentrar. E segui a música e foi um momento muito engraçado ali. Que depois eu vi na transmissão, o Lincoln olhou pro técnico e meu microfone. Cadê o E aí microfone? começaram a rir. Então, a desenvoltura no palco, eu mantenho o foco, assim, de me apropriar da música. Eu sempre, quando eu não sabia ler, meu pai tinha um livro de contabilidades do meu avô, aqueles livros grandes, assim, Uhum. e eu lia por imagens. Então, a gente imprimia imagens relacionadas à letra da música para eu conseguir decorar a letra. Então tu foi incorporando nas tuas habilidades de essas técnicas a questão visual e A questão auditiva, visual e porque auditiva. tu não sabia ler no momento. Exato. E eu acho que até isso contribui, de Ah, que certa forma, bacana para eu isso aí, cara. aprender a letra hoje. Porque eu pegava muito o significado da letra. E aí tu, putz, E aí entendia e decorava ela. E não é nenhuma questão de decorar, mas de lembrar da história que aquela música conta. Então, A Lenda, que era uma música que eu ensaiava bastante. Bem lá no céu, uma lua existe. Então tinha todos esses desenhos, o céu, a lua. E algumas palavras que a gente não conseguia traduzir para imagens ficavam ali. Então, eu acho que essa subjetividade com a qual eu aprendia as letras me ajudam hoje. Porque quando eu pego uma letra, eu busco entender a história dela. Porque aí não tem segredo, aí eu não esqueço não, mais. e sem falar que tu vive Isso, intensamente e aí cada eu letra, vivo né? intensamente cada letra e me aproprio daquela história. Pode não ter nada a ver comigo, mas eu vou ter o entendimento suficiente para conseguir me apropriar do que a obra está contando para conseguir transmitir para as pessoas, como se eu tivesse vivido aquilo. Que legal. É. Ah, que show. Pô, isso aí é história demais. Eu não fazia ideia que a gente, que poderia ser feito esse tipo de É bem treinamento, lúdico, né? porque para criança, né, é uma coisa que a gente se pergunta, como é que eu vou passar essa informação, né, sendo que eu estou num processo de Alfabetização. alfabetização, e aí, né, tu vai ler a letra, tu vai ter que decorar de que maneira? Só de ouvido? E que bacana, eu não fazia ideia. Era uma memória E os visual. treinamentos também do teu pai foi show de Com bola, né? Te certeza. atrapalhando ali. Melhor didática. Meu Deus do céu. Olha só, a gente não vê o que se passa É. né, nos bastidores do negócio, né? E eu acho que pra seguir, pra manter o foco naquilo que eu quero e viver no meio nativista, acho que se trata das pessoas das quais a gente se cerca, das parcerias que a gente forma. Uhum. Porque no meio nativista é assim, a gente tem que se estender a mão e tem que estar em contato com os amigos, com os outros músicos, tem que ter parceria. Porque é uma classe que é muito prejudicada. Na pandemia,
recém a gente tava... Na pandemia a gente ficou sem trabalho, né? Levamos um susto. E aí teve Caravana Farroupilha, teve live, teve vários projetos que Sim. ajudaram. Mas ainda assim não foi a mesma coisa que Claro, que imagina. estar acontecendo realmente aquele circuito que a gente sempre espera, né? Ali em maio já começa a ter as expofeiras, as camperiadas. Então aí começa a nos chamar mais. Aí junho e julho tem alguns shows, agosto já começa a vir Expo Inter, já é um pré-setembro, vem mais Não, show, o pessoal, setembro é o mês do escolhe. tempo. Quando começar a esfriar, a gente chama a galera, né, pra tocar. Isso. Né? Então, aí na pandemia não teve nada disso e a gente recém tava começando agora em 2024 voltar ao ritmo que era antes da pandemia. Ah, é? Recém Teve esse 2024. impacto todo, então. Esse impacto todo. Foi de 20 a 22, né? Exato. Ali o mais tenso 20 ali a da 22, pandemia. então 2023 meio que a gente tava aqui reaprendendo a organizar os eventos novamente. Sim. E agora que tava vindo com força e veio as enchentes. A enchente. E a nossa classe está extremamente prejudicada. Então, eu já aproveito para divulgar aqui no podcast o perfil @rsmusica no Instagram, que é uma mobilização que está acontecendo por parte de produtores culturais, cantores, artistas, bailarinos, holds, técnicos de som, toda a classe junta num grupo de mais de 1000 pessoas, divididas em grupos de trabalho, de comunicação, dos pubs, dos bares, enfim, para buscar uma maneira de ajudar aqueles que foram mais afetados. Teve músicos que perderam tudo, perderam seu estúdio, perderam sua casa, e a música era o único meio de trabalho, de ganha-pão deles. Então, o RS Música nasceu para ajudar a nossa classe, para buscar projetos, recursos financeiros que possam nos ajudar a voltar a trabalhar, recuperar os instrumentos daqueles que perderam. Tem um Pix para a galera ajudar, compartilhar, fazer sua doação. Tu sabe ele aí? Tem? Eu Tá posso na pegar página? aqui, tá na página. Não, vamos pegar aqui então. E está sendo distribuído para aqueles que foram mais afetados, as prestações de contas, é tudo muito transparente. A gente tá junto aí para conseguir se estender a mão, se ajudar e sair mais forte dessas. O setor musical do Rio Grande do Sul. O Pix é emergenciamusicaRS@gmail.com, chave e-mail. Chave e-mail. Isso. Vou colocar na descrição desse vídeo. E também a gente coloca aí abaixo no vídeo aqui para quem quiser apoiar. Isso. E, inclusive, algo que eu não vi essa divulgação. Tá acontecendo, né? tá acontecendo. Eu vou- É recente, é tipo de umas 2 semanas atrás a Ah, gente é criou o recente. Instagram. Nós temos 1939 seguidores Olha só, que até agora. legal. Então, estamos indo bem, tem bastante apoio de artistas de fora, Vanessa Moreno ajudando, Jamando Costa também divulgando, tem uma mobilização muito forte. Não, e normalmente a gente percebeu isso na pandemia e agora com as enchentes, o primeiro setor que para basicamente é o setor cultural artístico, né? Exato. O turismo para, a cultura para, o meio artístico para, né? Ou seja, o entretenimento é a primeira coisa que tranca, para Isso, tudo, né? é o primeiro a ser cortado e o último a a voltar. Então, ninguém lembra, né, nesse momento. E como é importante a arte, foi o que nos salvou na pandemia. As lives Mas que eu aconteceram, lembro todo mundo assim, isolado em casa, o que a gente ia fazer? Era um evento cada dia que ia ter uma live legal. Na verdade, todo dia. Começou com uma por semana, 2, assim, que aí as coisas foram aumentando o volume e todo dia a gente tinha. Pra mim, na minha casa, era um assim, show. tinha uma coisa legal pra ver. Sim, porque exato. era muita coisa ruim na TV, no teu trabalho, o E home office é agora, ruim, e é agora desgastante. tá acontecendo mesmo. A gente saturou de entrar no Instagram e entrar e ligar a TV e era uma no começo, bem no começo das enchentes, era uma tragédia. A cada 1 hora era uma notícia Era um absurdo, terrível. né? Então a gente fez uma livezinha ali em casa, cantamos uns clássicos assim que falam no Rio Grande do Sul, pra trazer um pouco de Fez no alento. teu Instagram? Fiz, pra fazer um Ah, pouco um alento pra quem nos assistia e pra nós mesmos também. Então, Alguém chegou na tua casa? isso! Tu tava assistindo, foi Eu tava- bem esse momento. Nunca chega ninguém lá em casa, naquele Eu momento. vi, foi bem Tocou a campainha. inusitado. E aí... Mas eram doações. A minha sogra tava Ah, que organizando legal. doações e tava deixando lá no nosso apartamento. Que show. Então, tudo certo. E, bom, a arte salva. A arte salva e é real. Muda a vida das pessoas. A música é muito além do que a gente consegue descrever. É algo divino. Então, só pra encerrar, eu acho que o que me mantém
no meio artístico e me mantém firme são as pessoas das quais eu me cerco, os meus amigos da música. Porque foi quando eu fui para Porto Alegre que eu conheci esse universo onde as pessoas me entendiam, sabe? Porque aqui em Livramento temos nossos colegas músicos, mas a gente não tá sempre junto, assim, sabe? Não é Churrasqueando, coisa e ser. tal. E eu tinha amigos da minha idade, assim, adolescentes, que estavam com outras ideias. E eu me sentia um peixe fora d'água, sabe? Ninguém entendia o que a Maria Alice fazia. Porque, claro, eu estudava na Santa Teresa, no IFSU, e eu era uma adolescente normal. Só que fora dali, eu tinha a minha carreira e cantava música gaúcha, mas ninguém enxergava aquela Maria Alice. Ninguém entendia. E aí, quando eu fui para Porto Alegre, eu achei a minha galera. E tu se encontrou lá? Me encontrei lá Poxa vida. com uns amigos. Então, tem ali, conheci o Marcelinho, meu esposo hoje, que gravou baixo percussão no meu disco. Conheci o Erlon, conheci o Guilherme Castilhos, conheci Paulinho Goulart, conheci Pirisca, Ângelo Franco. Muitas pessoas das quais eu me aproximei e hoje a gente tá sempre fazendo churrasco junto. Estamos sempre junto. E encontrei a minha galera, encontrei Que quem legal, que faz bacana. encontrei quem faz o mesmo que eu e entende, sabe? Então, agora eu não me sinto mais um peixe fora d'água. Bacana. Então, acho que é preciso andar entre a sua tribo pra gente também seguir firme. É que a gente, querendo ou não, não sei se tu concorda, todos nós somos pertencentes de alguma comunidade, Com certeza. né? De algo ou de alguém. Começando por aquela pergunta básica, né? De que família tu é? Sim, aqui no Isso interior é assim, né? é Tu é de que família mesmo? Qual é o Aí, sobrenome do fulano? qual é o sobrenome? Aham. Ah, o que era amigo, o que era não sei o que, aí as pessoas começam a se identificar assim. Mas querendo ou não, a gente, e inconscientemente também, além da gente pertencer ou não, todo ser humano, ele busca estar pertencente de alguma comunidade. Isso. Porque não tem como tu, né, tu pode se considerar uma pessoa eclética em vários assuntos, não tem problema, Sim, sim. mas tu pertence a algo ou alguém, a uma comunidade. E isso que tu falou é muito importante, quando tu te cerca de pessoas que, pô, cara, isso aqui... Compactuam dos mesmos. Ai, me foge as palavras. Não, Dos mesmos. os assuntos do Dos dia a mesmos assuntos do dia a dia, dia. né? As dificuldades devem ser próximas, a resolução delas deve ser, pô, eu fiz assim, resolvi. Isso. Isso agrega muito, né? Tenho certeza que isso Dos ajuda mesmos demais. valores. Valores, é. Bem legal. E falando de mundo artístico, não que a gente tenha deixado de falar até agora, mas como é que tu vê a nossa Santana até o momento? Segue revelando? Eu, particularmente, a gente sabe de algumas situações de artistas, né, que estão aí trabalhando no dia a dia, na luta, mas como é que tu vê Livramento trabalhando essa questão artística, se tratando tanto de jovens e adultos, né? Eu acho que a cena musical de Livramento é muito rica e sempre revelou grandes artistas. A gente não sabe, mas não consegue explicar o que acontece aqui na fronteira. Acho que é a água, mas é só gente boa, gente de qualidade, de propriedade. É o ar. O ar mais puro. Só que eu acho que ela é muito prejudicada. Tem muita gente boa, mas que não consegue se sustentar só com a música aqui em Santana do Precisa ter Livramento. uma outra atividade, né? Falta uma rede de apoio que levante a cultura para cima. A Lei Paulo Gustavo, que eram eu posso estar falando bobagem aqui, mas eram uns 2 milhões só para Santana. Tá voltando. Não vai ser Porque não feito o foi, projeto. não foi feito? Não foi feito a tempo. Perderam o prazo para fazer o projeto da Lei Paulo Gustavo. Então, é como tratam a Isso nossa ajudaria cultura aqui em demais, né? Santana. É como tratam os artistas aqui em Santana do Livramento. E são os primeiros a ajudar. Quando a plateia chama, quando precisa de evento solidário, a gente está lá, organizando live, arrecadando. Juliano Moreno chama todo mundo, o Erni também, e a gente está lá para ajudar aquele que precisar. Agora, quando a gente precisa, quando os projetos vêm para cá, dá volta. A cena musical do Livramento é muito prejudicada. É muito rica, né? É muito rica e mal aproveitada, né? A gente não vê os nossos artistas. Cadê o show dos nossos artistas? Onde é que... Eu fiz um show agora no Bar do Pub, que começou a ter sexta galponeira no Bar do Pub. Mas e os CTGs? Não estão fazendo show? E um espaço que a gente tem aqui na nossa cidade, e o Anfiteatro de Rivera, e a Praça Internacional, que volta e meia tem palco e coisa. Cadê a gente nesses palcos de Livramento? Então, eu acho que falta Livramento saber aproveitar os seus artistas. Por isso que a gente acaba indo para fora.
para buscar mais oportunidades. Tu acha que isso é inevitável, Maria Alice? Eu acho que não, eu acho que tem que se organizar, entendeu? Para ter Livramento, por exemplo, precisava de um festival para fomentar isso Eu ainda aqui. lembro do Festival Martim O Ferro. Martim Fierro, com certeza, Cara, que inesquecível. é Inesquecível. Mas agora fortíssimo, né? teria que ter outro festival para renovar e trazer, porque o festival ele movimenta a economia da cidade. É um final de semana inteiro Demais, né? que hotel vai ganhar, que restaurante vai ganhar, que vai girar toda a roda econômica e cultural. Então, Livramento precisa aproveitar mais os seus artistas e a gente precisa de espaço para tocar também. Então, eu acho que falta uma organização assim dos artistas se juntarem também, se darem as mãos e fazer um movimento para trazer a nossa cultura para ela fervilhar, porque a gente tem uma riqueza de artistas nativistas aqui incomparável. Então, toda essa cena precisava estar aí tocando para nós, a gente precisava estar sendo visto, né? E aí, muitas vezes não conseguimos trabalhar, infelizmente. É, eu morei fora há muitos anos, né? Eu saí daqui com... Eu saí com 16, aí voltei pra fazer o quartel. Depois, com 19, fui morar em Porto Alegre. Morei 4, 5 anos por lá. Depois, morei o restante ali na Serra Gaúcha. E por que eu falo isso? Porque a todo momento que a gente está fora da cidade, de Livramento, em específico, que a gente está falando aqui, a gente sempre tenta trazer ou ter uma lembrança, seja num domingo ou no dia a dia, tu ouvir uma música que é daqui, tu colocar numa rádio que é daqui, Sim. né? Tu ouvir que assunto tá rolando lá em Livramento, porque a gente sempre, bem ou mal, a gente volta às origens e a gente sente falta algo daqui. Eu tenho um pensamento assim, o santanense que sai daqui, ele não sai porque ele não gosta da cidade. Ele sai muitas vezes por uma necessidade, ele sai, mas assim, da mesma forma, continua torcendo para que a cidade Exato, a melhore, gente quer sempre ajudar a nossa sempre ajudar a cidade, né? Uhum. Sempre Então, levantar Livramento. e isso que eu fico triste, assim, em alguns momentos, porque por que a gente É uma só... cidade com potencial enorme, É, turístico, cultural, gigantesco, artístico. gigantesco. Então tem a Rota da Ferradura dos Vinhedos, agora tem o Trem do Pampa. E tinha a ideia de colocar artistas, um em cada vagão do Trem do Pampa, tocando para as pessoas. Isso tem que acontecer. A Rota da Ferradura dos Vinhedos aí bota um artista tocar lá no Presília, que sempre tem almoço lá. Bota um artista tocar na vinícola. Então, para conhecer o que é nosso. O artista representa a nossa cidade. Fala das nossas origens, das nossas raízes. E aqui, não é que a gente queira ser bairrista, né? Uhum. Mas aqui a gente tem um linguajar que é só nosso. Só né? nosso. Esse doble chapa, esse começa em português e termina com espanhol e daqui a pouco virou um portunhol e a gente se entende. Isso e mesmo. Isso é rico demais. Eu acho que Livramento, não, tenho convicção. Livramento não é só uma cidade de compras, uma cidade que eu venho, passo uma noite e vou embora. Não. A gente tem, como tu falou, tem passeios turísticos no interior, passeios rurais. Exato. Né? O próprio Trem do Pampa, que por algum detalhe ainda não está funcionando. A gente está falando hoje no dia 3 de junho. Né? Então, era uma previsão aí para março e as coisas estão se prolongando, não sei o motivo exato. Sim. Mas a gente tem água termal aqui também, né? Exato. Poxa, a gente tem água termal na cidade. Na fronteira. Na fronteira. E a gente vê a galera indo pra Salto, indo pra não sei aonde. Mas eu sinto eu acho que a gente torce, nós, como cidadãos, a gente torce para que o Livramento dê certo, para que as coisas evoluam. Eu acho que isso vem acontecendo. Mas o turismo, dentro do turismo entra, eu acho, Maria Alice. Com certeza. Entra a questão artística, entra o entretenimento, entra muita coisa, gastronomia que é riquíssima. Gastronomia. Né? Nem se fala. E eu acho que isso a gente precisa, quanto mais a gente potencializar o turismo, todas as outras coisas vêm junto. Vem junto. Porque o turista, ele quer comer, ele quer assistir um show legal. Ele quer sair de noite. Ele quer sair de noite. Ele quer um entretenimento com a família. Uhum. Ele quer... E a gente oferece todas essas coisas aqui. Cara, né? Eu digo que o potencial de Livramento não é bem aproveitado. Eu acho que é isso que falta. Um olhar para nossa cidade por parte de quem manda e por parte dos cidadãos. A gente precisa dessa força popular
pra levantar a nossa Também, cidade. também, muito Porque importante. às vezes, a gente sabe que a gente tem um orgulho enorme de ser santanense, mas tem muitas pessoas que botam Livramento pra baixo. É. Então, Eu já ouvi assim, ó, não, mas se fosse em Rosário daria certo. é disso que eu falo. Querida Rosário do Sul, as areias brancas. Então, mas a gente tá aqui. E o Bastidores, ele existe hoje, Marielice, para justamente dar voz e trazer esse pensamento, trazer esse, não essa verbalização do que representa Livramento, essa fronteira pra gente, e dar voz, e dar oportunidade, e mostrar principalmente as pessoas que são daqui, ou que trabalham aqui, ou que moram fora daqui, como tu mora em Porto Alegre, Sim. e traz Livramento na tua essência. Tu sempre volta a Livramento. Sempre Eu sei volto. que seguidamente tu tá aqui, né? Toda Sim. semana, todo mês. Então é isso, o mais importante hoje do podcast de Bastidores é isso. É convidar as pessoas para que elas contem os bastidores dela, para que a gente e outras pessoas que estão nos vendo, elas se motivem e elas acreditem que sim, é possível. Saiu de Livramento, sim, saiu de Livramento, Sim. aconteceu e é uma verdade, né? Então, é isso que motiva a gente estar aqui hoje. E a gente quer acontecer em Livramento também. É o mais importante, Mais né? importante. Nascer aqui e fazer acontecer aqui também. Marielice, se eu pudesse... Cortou de novo? Tá, eu vou... Marielice, bom, a gente está encerrando o podcast de hoje. Queria te dizer que foi uma enorme satisfação te ter aqui. E o mais legal, de pronto tu já aceitou o convite, né? Então, cara, Como que não? isso é muito legal. E a gente agradece demais. É muito rica toda a conversa que a gente tem. E tu é uma guria inteligente, super Obrigada. sonhadora. E se tu pudesse deixar uma mensagem para quem está nos vendo ou nos ouvindo, quando a gente fala sobre livramento, qual é a primeira mensagem para quem não conhece também a cidade? Que eu sei que quem está morando fora agora está assistindo esse vídeo e tem saudade daqui, quer resgatar a sua cultura. Mas o que tu poderia deixar de mensagem para quem, para quem não conhece Livramento? Por que deve conhecer Livramento? Por que deve conhecer Livramento? É. Eu acho que o dia a dia de Livramento, ele é de tirar o fôlego, sabe? Ver toda a nossa relação fronteiriça acontecendo é o mais bonito. Então, vem para Livramento, vai no Palomas, vai na Rota da Ferradura dos Vinhedos, vai no Amsterlândia, vai em Rivera, vê o fronteiriço no seu dia a dia, no seu ofício, porque é o de mais diferente que a gente tem aqui, o nosso linguajar, o nosso portunhol. Quem vem para Livramento tem que conhecer os locais turísticos e o que é local, os barzinhos, os artistas tocando. O nosso dia a dia é o mais único que a gente tem aqui. Então, quem vem de fora enxergar isso, o pessoal se comunicando num portunhol, misturando tudo, o terminho embaixo do braço, eu acho que esse é o diferencial santanense. Então, quem vem para Livramento, passa uns 2 dias aqui e tenta ver o dia a dia do fronteiriço. A padaria, o restaurante, o pessoal de tarde na praça, os cambistas. Olha pro povo, porque é o que faz a nossa cidade. Pô, que legal. Exato. Que E maravilha. acho que a mensagem final, assim, seria de uma música. A letra, agora eu não esqueci o nome da música, mas é simples, curto e direto. Só cuida pra onde vai quem respeita de onde vem. Muito bem. Pronto. Gente, bom, que visita, hein? Marielice, mais uma vez, muito obrigado. Capaz, A Michael, gente eu que agradece agradeço. imensamente a tua presença aqui. E espero que tu volte mais vezes, que a gente possa conversar mais vezes e contar histórias, terminar algumas histórias e falar de coisas que aconteceram a partir da tua primeira visita aqui, que a gente possa comemorar coisas novas, né? Sim. Novas conquistas. Mas é isso aí. Então, Obrigado. eu que agradeço. Vida longa, Bastidores Podcast. Obrigado. Vamos adelante. Podem contar comigo para o que for. Com certeza vou responder de prontidão e agradeço o espaço. Que venham outras figuras santanenses aqui dar sua palavra, dar o seu recado. E graças, Michael, mais uma vez por me receber. Alegria estar aqui contigo. Voltaremos sempre em Livramento. Show de bola. Obrigado, Marielice. Gracias. Pessoal, então, o último convite que eu faço para vocês, é claro, é aquele que a gente já sabe, né? Te inscreve no canal, deixa aqui nos comentários qual foi o trecho que tu mais gostou e, claro, compartilha aí
para os teus melhores amigos. Tá bom? Forte abraço e até a próxima. Gabarito. Ai.